Boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui nesta casa e espero não decepcionar. Meus irmãos, o Dr. Dave McClary, da Universidade de Harvard, recebeu seus alunos do curso de Biologia e de Psicologia numa manhã em Nova York. E os alunos, quando chegaram na sala de aula, ele comunicou que naquele dia não iria dar uma aula expositiva, e sim, ele ia passar um filme para que os alunos assistissem, e passou exatamente este filme, que é a vida de Madre Teresa de Calcutá. Quando o filme terminou, ele pediu que cada aluno colocasse num papelzinho o sentimento que havia tido com o filme, numa só palavra. E os alunos colocaram compaixão, outros colocaram piedade, outros colocaram dó, outros solidariedade. E foram todos os posicionamentos foram esses. E eram alunos de várias religiões, anglicanos, protestantes, católicos, todos eles o mesmo sentimento. O sentimento de piedade, aquele que você tem pena, aquele que você tem dó. O sentimento de compaixão, que é quando você tem piedade e sofre com o sofrimento da pessoa. Essa é a diferença entre piedade e compaixão. A compaixão, a pessoa, além de sofrer, além de ter a piedade, a pessoa sofre com o sentimento do outro. Então, quando terminou, que os alunos entregaram as folhinhas de papel, ele já tinha tudo combinado, ele chamou os monitores, e os monitores coletaram amostras de saliva de todos os alunos, levadas para análise, e mostrou todos, 100%, que estavam todos eles com alto níveis de imunoglobulina A, que faz parte do nosso sistema imunológico. Então, meus irmãos, quando nós fazemos o bem, quando nós temos uma harmonia espiritual e somos solidários, ajudamos as pessoas, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, porque reforçam o nosso sistema imunológico. Madre Teresa de Calcutá tinha deficiência respiratória, trabalhava 14 horas por dia. 14 horas por dia. O doutor Albert Schweitzer, ele deixou os laboratórios, a clínica do hospital dele, e foi dos Estados Unidos, e foi para a África Central. Os amigos ficaram criticando: como é que você deixa aqui a nossa tecnologia, os hospitais mais bem aparelhados do mundo, e você vai para a África Central? Ele foi trabalhar para ajudar na África Central, e todos os anos ele voltava aos Estados Unidos, e os amigos dele ficavam impressionados com o vigor físico dele. Então essas pessoas são pessoas diferentes. O caso de Socorro Aparecida, em Uberaba, que trabalhava na ala do fogo selvagem, e quando ela chegou para trabalhar numa manhã no hospital, o diretor mandou dizer para ela que ia desativar a ala dos doentes de fogo selvagem, e ela levou 14 doentes para casa. Quando chegou em casa, o marido disse: ou eles ou eu. Ela disse: eles, e botou os 14 doentes dentro de casa. A situação financeira ficou muito difícil, e ela foi falar com Chico Xavier. Chico Xavier disse que ela fosse para São Paulo, porque em São Paulo ela conseguiria dinheiro para manter esses doentes em casa, e fazer uma estrutura melhor para eles. Ela foi para São Paulo e começou a pedir dinheiro, e foi presa por mendicância profissional. E aí saiu no São Paulo TV, nos jornais, as pessoas viram, e vários empresários se solidarizaram e ajudaram, deram dinheiro para ela. Veja que Deus mostra caminhos, caminhos tortos para chegar a pessoa ser presa, para poder as pessoas saberem e colaborarem. Hoje está lá, ela faleceu há poucos anos, há cerca de 2 ou 3 anos, e está lá o Hospital do Fogo Selvagem, lá em Uberaba. Tadeu recolhia as pessoas na rua e levava para casa. Ele só se deu que a coisa chegou à situação quando ele chegou no banheiro. Tinha 2 doentes lá no banheiro da casa dele. Hoje começou esse trabalho, hoje o hospital está lá,
e não tem um manicômio que não tem grades. Uma multinacional assumiu. Então são pessoas altruísticas, pessoas que são diferentes. Eu sempre emociono quando conto o caso de Irmã Paula. Irmã Paula em Salvador, ela montou uma creche e ela saía pedindo dinheiro para a creche, para as criancinhas. E ela chegou no empresário, foi pedir dinheiro para a criança, para as criancinhas dela. O empresário cuspiu, tossiu, escarrou, cuspiu na mão dela. Ela fechou a mão, botou a mão no bolso do hábito, enxugou, aí disse: essa aqui o senhor deu para mim, agora nessa mão o senhor deu para minhas criancinhas. São pessoas diferentes. Aí o homem foi lá e pegou e deu dinheiro para ela. Então, quando nós fazemos o bem, o mais beneficiados somos nós. Somos nós. Por quê? Porque o nosso corpo é inundado de serotonina e dopamina. Nós entramos em comunicação com a energia cósmica do universo. Então, que é uma energia de expansibilidade. Então, a gente está hábito entre comunicação e harmonia com a energia do universo. Por quê? Porque nós somos energia. Nós somos energia, nossa essência é energia. Nós somos um todo. Estamos conectados com tudo. Estamos conectados com tudo. Vamos desconstruir o ser humano. Vamos desconstruir o ser humano. Você pega o que é o ser humano. O ser humano é formado pelo conjunto de sistemas. Sistema nervoso, sistema circulatório, sistema urinário, sistema digestivo. Não é? São os sistemas. Os juntos formam o ser humano. O que são os sistemas? O conjunto de órgãos. Então, no caso do sistema circulatório, coração, sistema de artéria, de vasos, né? O sistema de retorno, de veias, de vasos venosos, e o sistema linfático, que faz voltar tudo aquilo que não vem, não é? Que não vem na circulação. Por quê? Porque para o sangue, para ser bombeado para o corpo, existe um coração que bombeia, joga. Só que para retornar para o coração, vem com pressão. Por quê? Porque o sangue que vai chegando, vai empurrando e vai subindo. E quando essa pressão é maior e tem obstrução, acontece o quê? Aquelas válvulazinhas que impedem o sangue, passa, a válvula está aqui, impede que o sangue volte. Quando essa pressão não funciona, que essa válvula abre assim, então surgem as varizes. As varizes são em função disso que surge. Então, tudo isso, o que não pode voltar, que não cabe, volta pelo sistema linfático, que é aquela parte branca, aquela parte incolor do sangue, onde vem, que traz as bactérias, que passa pelos linfonodos. Se for o ferimento, for nas pernas, você vai formar linfonodos aqui na virilha, se for no braço, aqui nas axilas, se for na boca, aqui nas amígdalas. Então, aí que é exatamente o sistema de defesa. Ora, então isso aí forma o sistema circulatório. O sistema circulatório. Aí, que são os órgãos que formam os sistemas. De que são formados os órgãos? Os órgãos são formados de tecidos. As células epiteliais, conjuntamente, formam o sistema tegumentar. De que são formados os tecidos? Os tecidos são formados de células. De que são formadas as células? As células são formadas de proteínas, polissacarídeos, lipídios, proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos, que formam as células. E de que então, de que são formados as proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios, os polissacarídeos? São formados de moléculas. E de que são formadas as moléculas? De átomos. E que são átomos? Átomos são vórtices de energia. É o núcleo, prótons e elétrons circulando e as subpartículas atômicas, e no meio o vácuo. Então, em essência, nós somos energia. Porque somos formados de vórtices de energia, que são os átomos. E essa energia está num todo cósmico. Então, é a nossa essência. E isso é importante, é muito importante a gente ter essa percepção. Por quê? Porque essa energia, ela pode ser canalizada para o bem e pode ser canalizada para o mal. E quando nós canalizamos essa energia para o bem, nós estamos em sintonia com a energia cósmica do universo.
E aí, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente se sente bem, vai fazendo bem e cria o que Frederico Menezes chama de círculo virtuoso. De círculo virtuoso. Então vamos agora ver o outro lado. Nós falamos da harmonia, vamos falar agora dos conflitos. O inverso é verdadeiro. Se você vibra no mal, se você vive estressado, se você tem sentimentos deletérios, o que é que vai acontecer? Você está numa energia contrátil, fechado. Então você está contra a energia de expansibilidade do universo. Então cada vez mais você faz o mal, vai ficando mal, vai gerando mal e vai ficando naquele fechamento contrátil da pessoa. E aí as substâncias que são lançadas no nosso organismo são substâncias que são deletérias, que é cortisol, adrenalina. Nas nossas células são produzidas radicais livres. Então, para que a gente entenda esse processo de quando a gente está com os conflitos internos, eu vou mostrar de uma forma prática. Eu vou dar um exemplo. Você está em casa assistindo um programa de televisão, está assistindo sua novela, está assistindo um filme, sentado no seu sofá, e aí você escuta um barulho, e você vai para a janela, olha pela janela e você verifica 2 homens armados que estão querendo invadir sua casa para lhe roubar. Então, imediatamente, quando você vê essa cena, imediatamente você entra no estresse, entra numa situação de estresse. E aí o que acontece? Você ativa o eixo chamado HPA, hipotálamo, pituitária, adrenais. Você aciona esse eixo e imediatamente são lançados no seu organismo cortisol e adrenalina. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer uma contração dos seus vasos que estão aqui no seu sistema digestivo. Esse sangue que deveria estar aqui na sua cavidade abdominal, pegando os nutrientes que vêm da sua alimentação, esse sangue fecha-se, contrai esses vasos e o sangue vai para as extremidades, para as suas extremidades, para os braços e para as pernas. Para quê? Para que você tenha uma ação de reação ou uma ação de fuga. Não é? É uma ação de fuga. E aí você vê, já comprometeu agora o quê? O seu sistema de nutrição do seu organismo, porque se contraiu, o sangue estava aqui e foi para as extremidades. E no seu cérebro, o que é que acontece? No seu cérebro, nós temos aqui na frente o nosso lóbulo frontal, que é o do nosso raciocínio lógico. E aqui atrás, o do nosso reflexo, que é do nosso subconsciente. Então, nesse momento, o sangue, aqui no lóbulo frontal, os vasos se contraem e o sangue passa para cá, para trás, que é o do reflexo, que você faz sem pensar, que é também dentro do mecanismo de fuga ou de agressão. Esse momento é muito importante, eu gosto de frisar isso, porque nesse momento que o sangue ele sai daqui e injeta para trás, injeta aqui para o sangue para trás, aquele momento que você às vezes diz, eu tive tanta raiva, foi um momento tão louco que eu fiquei cego. Né? Que as pessoas fazem uma coisa e dizem, eu fiquei cego. Porque exatamente nessa parte do sangue, são frações de segundo que o sangue passa, você é capaz de fazer uma loucura. Uma loucura. Porque você não pensa, vem o instinto, né? O instinto selvagem que o homem tem até hoje. Então vem aqui para trás. Compromete o quê? Compromete o seu raciocínio lógico. E aí, para que você tenha essa reação. Mas a coisa é mais grave ainda. Por quê? Porque a adrenalina e o cortisol vai aumentar a acidez do seu suco gástrico. Acidez do seu suco gástrico. Você vai ficar comprometido essa circulação. No nível das células, ao nível celular, dentro das nossas células, vai produzir radicais livres. O que são radicais livres? Radicais livres, você respira o oxigênio, que é o O2. Esse O2 vai para as suas células. Quando entra nas suas células, vai para uma estruturazinha chamada de mitocôndria. Esse oxigênio entra na mitocôndria e o açúcar que entrou que foi empurrado pela insulina para dentro da célula, o açúcar vai entrar na mitocôndria e vai fazer uma reação chamada de ciclo de Krebs.
que vai produzir energia para você se movimentar, correr, pensar, para você fazer suas atividades, tá certo? E o resíduo é gás carbônico. O resíduo é gás carbônico. Isso é o normal. Mas quando você está em situações de estresse, ou então agride o seu organismo, o que é que acontece? Sai, vaza da mitocôndria o O sozinho. Não entrou O2? Vaza o O sozinho, que é o radical livre de oxigênio. Se combina com a água que está dentro de suas células e forma água oxigenada dentro de suas células, H2O2, peróxido de hidrogênio. Todo mundo sabe os efeitos do peróxido de hidrogênio de água oxigenada. É capaz de descolorir cabelo, não é? Se usa para limpar ferimentos. Então vai produzir peróxido de hidrogênio dentro de suas células, altamente corrosivo, que vai corroer essas estruturas, vai enferrujar as suas estruturas, vai apressar o seu envelhecimento, porque vai afetar as suas organelas celulares. As suas organelas celulares, tudo isso acontece. Só que Deus, em sua magnitude, é tão bom, que nós temos dentro das nossas células umas estruturazinhas que são chamadas de peroxissomos, que têm a atuação de deter a ação da água oxigenada, de quebrar a molécula da água oxigenada. Mas se você vive num processo de estresse constante, vibrando no mal, desejando mal, sendo mal, tá certo? Tendo ódio, rancor, mágoa, inveja, e sentimentos deletérios, está sendo produzido no seu corpo o tempo todo. E esse botão que está apertado não pode continuar apertado, você tem que voltar ao normal. A produção de adrenalina, a produção de cortisol é para um momento de emergência, para um momento de sobrevivência. Mas não é para a gente viver todo o tempo dessa forma. Então, se você passa a vida odiando a pessoa, vibrando mal, todo esse nome da pessoa fica... Porque eu tenho um amigo meu, que quando a gente fala o nome de determinada pessoa, ele vai ter um craque. Quer dizer, ele está fazendo mal a ele mesmo, na verdade, está produzindo tudo. Cada vez que cita o nome dessa pessoa que ele tem ódio, ele se transforma, fica se tremendo de ódio. Não é? E a gente está se acabando por dentro. Lembre-se que Jesus naquela época dizia: o mal por si se destrói. Se alguém tem raiva de você, perdoe. Se ele tiver continuar com raiva, você continue, mas você perdoa. Para que você entre no outro estágio vibracional. Porque enquanto você estiver vibrando no mal, estiver na mesma sintonia dele, você está produzindo tudo isso, quem está se acabando é você. E a vida é muito curta, para que a gente fique cultivando esses sentimentos. Se nós analisarmos, 30% do nosso tempo a gente passa dormindo. O dia tem 24 horas, a gente passa 8 dormindo. Então, se a gente tem 60 anos, 20 anos foi dormindo. Fora o período que a gente está fazendo, né, as nossas necessidades, os nossos trabalhos, as nossas coisas, o período de infância, tudo. Então, o que é que a gente ganha com isso? Não é? Agora, né, para o Facebook. Então, o que eu quero mostrar é que a gente precisa tirar isso. Por quê? Porque esses conflitos internos, quem está se acabando somos nós. Somos nós. Isso sem falar do lado espiritual que vai chegar perto da gente, aqueles espíritos que estão naquela faixa vibracional. Na faixa vibracional. Então, é uma forma científica de mostrar isso. É uma forma científica de mostrar isso. Então a gente precisa ter consciência disso para saber exatamente o que está acontecendo conosco quando nós vibramos no mal. Quando nós vibramos no mal. Não compensa, absolutamente não compensa. Então, quando a gente está em harmonia, em paz, a gente está com o nosso organismo, com serotonina, com dopamina, que nos faz bem, que nos dá o nosso bem-estar. E aí sim a gente faz as nossas orações, a gente se fortalece na fé. E a fé hoje, ela já foi explicada do ponto de vista científico. O que é que acontece quando a gente tem fé? Por quê? Porque a gente chama de milagre aquilo que a ciência não consegue explicar.
mas hoje a ciência se debruça sobre os milagres e mostra aqui como acontece isso cientificamente. Os últimos trabalhos científicos de 2000 para cá, tá certo? Os últimos 14 anos, se debruçaram a ciência estudando a fé. Então existe um trabalho do biólogo chamado Bruce Lipton, que ele se debruçou, escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, que ele mostra isso, o que é que acontece, por que acontecem os milagres. Então, analisando do ponto de vista científico, a ciência darwinista, né? A ciência darwinista, porque a gente entra o século com os trabalhos de Mendel, que foram descobertos por Dervis, né? Em 1900, e descobriu os trabalhos de Mendel, foi um monge que desenvolveu a genética, a primeira e segunda lei de Mendel. A gente entra em 1906, Hugo de Vries descobre os trabalhos de Mendel e publica os trabalhos, né? Logo em seguida são descobertos os cromossomos, são descobertos os genes em seguida. Em 1953, James Watson e Francis Crick, eles decifram a dupla cadeia, né, do DNA, que tem até no anúncio do evento, ela está ali, então, do DNA, não é? Então começa o darwinismo, ou seja, nós passamos a ser, a ciência, os darwinistas dizem que nós somos meros robôs, nós meros marionetes nas mãos dos genes, que tudo está determinado pelos genes, que nós não temos autonomia nenhuma, tudo está nos genes. E o que aconteceu? A decepção que teve. Veio o projeto Genoma, e quando veio o projeto Genoma, que mapeou todos os cromossomos humanos, vejam que coisa fantástica. Quando mapeou os cromossomos humanos, se verificou, tá certo? Assim, a gente tem 23 cromossomos que a gente recebe do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, cada cromossomo, numerado de 1 a 23, eles são responsáveis por várias características, cor do cabelo, olhos, boca, tudo, certo? Todas as características, tudo dos genes. E aí, quando mapearam os cromossomos, descobriram que o homem tem 25 mil genes. E os biólogos ficaram impressionados. 25 mil genes apenas, pensavam que tinha muito mais. Então, o Cameron, que é um pesquisador renomado, ele disse: não se explica a complexidade da vida humana com 25 mil genes, porque um verme que se arrasta no chão tem 23 mil genes. Então tem um vermezinho que se arrasta no chão, que tem 23, nós temos 25 mil. Qual a diferença para um verme com a complexidade humana? Então ficou o darwinismo, né? O darwinismo forte. Existe um biólogo chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus no Delírio, onde ele tenta provar que Deus não existe, e escreveu um livro chamado O Gene Egoísta, mostrando que nós somos meros marionetes dos genes. E ele foi ridicularizado. Ele disse: não, existe um caminho de volta que vem da membrana celular, vai para o citoplasma, o RNA manda para o DNA e o DNA manda a resposta. Existe um caminho inverso. E ele foi ridicularizado. Esqueceram ele. Só que veio a AIDS. E quando veio a AIDS, que os pesquisadores foram estudar, o vírus ora era DNA, ora era RNA. E os pesquisadores ficaram perdidos. Como é que se explica isso? Como é que pode, ora é DNA, ora é RNA? Aí foi que se lembraram dos trabalhos de Robert Denny e foram lá e descobriram a enzima transcriptase reversa que fazia isso, certo? Então, um retrovírus, ele ganhou o prêmio Nobel. Saiu de ridicularizado para ganhar o prêmio Nobel. E se descobriu, conseguiu se desenvolver medicamentos para impedir a proliferação do vírus da AIDS. Ganhou o prêmio Nobel. Mas o que é que isso entra nos milagres? Entra no milagre a partir do momento em que, quando você tem fé, quando você manda uma ordem, o seu cérebro manda uma ordem, cria-se uma canalização, um canal neural que vai até as suas células. E
aciona os chamadas pins que estão na membrana celular, proteínas integrais, que vai ativar, vai entrar no citoplasma e vai ativar o RNA e mandar a ordem. Então, esse pensamento, essa ordem é criada por essa canalização neural. Eu vou citar o caso, eu gosto muito de citar exemplo para que a gente compreenda direitinho. Na palestra Cura e Autocura de Divaldo Franco, ele conta a história de João Flório, que descobriu câncer no estômago e se aposentou por causa do câncer no estômago. E João Flório foi ao Dr. Berni. E o Dr. Berni disse que ele tinha poucos meses de vida, que ele precisava se operar imediatamente para ter uma sobrevida de 6 meses. E João Flório, quando saiu, que foi para casa, ele se lembrou que era primavera. E ele, depois que tinha se aposentado, ele estava cultivando rosas e vendia rosas. Ele disse, não, eu vou deixar passar a primavera para me operar. E o tempo passa muito rápido, depois passou-se mais de um ano, João Flório volta ao Dr. Berni. E quando o Dr. Berni disse, ainda tem algum paciente? Atendeu os pacientes, perguntou, ainda tem algum paciente? E a atendente dele disse, tem sim, tem, o senhor João Flório está aí. E quando ele pegou o prontuário, ele disse, não, esse aqui já morreu, você está enganado. Disse, não, ele está aí. Aí mandou ele entrar. Quando entrou, Dr. Berni ficou admirado por ele estar vivo e perguntou a ele o que foi que o senhor fez. Ele disse, doutor, quando eu saí daqui naquele dia, eu dei uma ordem para o meu estômago, se imponha a esse câncer, você não vai vencer. E todos os dias eu mentalizava, estou aqui. Então veja, o que foi que ele fez? Aquilo que eu disse, criou o João Flório, ele criou uma canalização mental, dando ordem, advertendo o processo, fazendo que seja RNA, DNA, e não como sempre foi o dogma da biologia, DNA, RNA. Então, é isso que faz a diferença em que uma pessoa que está doente consegue ter uma sobrevivência e o outro morre logo que sabe, certo? Logo que sabe da doença, entra num processo, se entrega e morre. Vocês se lembram, existia um ator chamado Lauro Corona da televisão, e existia a Cazuza, os dois pegaram AIDS na mesma época. Lauro Corona morreu com 3 meses, Cazuza lutou, levantou a bandeira contra a AIDS, não é? E foi serviu de exemplo para se brigar com a briga, demorou mais de 1 ano para morrer Cazuza. Então essa força que você tem de ter fé, de acreditar, é muito importante isso, porque você cria uma canalização mental. Você tem que ter uma postura positiva, e não se entregar, Isso explica os acontecimentos dos milagres. Porque assim, a gente precisa... Deixa eu dar uma percepção, deixa eu pegar outro exemplo. Tudo é uma questão eletromagnética. É um jogo de eletromagnética, de energia elétrica, eletromagnética e de substâncias neurotransmissoras. Quando eu dou esse comando aqui no meu braço, o comando saiu do lobo esquerdo do meu cérebro para fazer isso. Foi um comando elétrico. Quando eu vejo, estou olhando essa parede, essa cor dessa parede vai para o meu cérebro no sistema elétrico, na condução elétrica. Quando se toca no meu braço, vai elétrico, imediatamente para o cérebro, vai para a corda cerebral. Analisa, processa rapidamente a luminosidade, o cheiro. Tudo é um processo que você sente e vai o comando. Agora, a sua reação, tá certo? Vai ser através de quê? Vai ser das substâncias neurotransmissoras. Então, por exemplo, você vê uma rosa vermelha e vê uma rosa amarela. Você olhou a rosa, isso aí foi para o seu cérebro um impulso eletromagnético. Aí isso em frações de segundos, isso é processado. O fato de você gostar mais da rosa vermelha ou da amarela, aí são os neurotransmissores que são lançados no seu organismo. Então, a doutora chamada Candace Pert,
a doutora Glenda Spetter, ela escreveu um livro, Moléculas da Emoção, que ainda não foi publicado no Brasil, em que ela pesquisou e mostrou que os nossos estados emocionais, levantando os tipos de moléculas que são dependendo dos nossos estados emocionais. Então, quando a gente está triste, quais são as moléculas que estão predominando no nosso organismo? Quando a gente está contente, quando a gente está em paz, quando está com raiva, ela estudou tudo isso. Então, esse estado emocional nosso é em função das moléculas que são lançadas no nosso organismo. Então, se você tem uma postura positiva da vida, você vai produzir substâncias que vai ser lançado no seu organismo para que você tenha essa postura. É a manutenção disso que lhe faz bem. No entanto, se você tem uma postura negativa, seu estado de espírito, é um estado de espírito, mas na realidade é o estado bioquímico do organismo. O estado bioquímico do organismo são as substâncias que estão. Então, e isso nós temos um livre-arbítrio para isso. Nós temos um livre-arbítrio para isso. Então, meus irmãos, a gente precisa, tendo a partir dessa consciência, desses fenômenos que acontecem no organismo da gente, que a gente deve conduzir a nossa vida por posturas positivas, de afastar os pensamentos negativos, os pensamentos deletérios e procurar colocar uma postura de ação. A gente precisa agir, a gente não pode ficar esperando a vida acontecer. Aquilo que diz aquela música que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é muito bonito enquanto música. Mas enquanto vida, a gente precisa ter o timão da nossa vida. A gente tem que ter o controle da nossa vida. Quantas pessoas tem na rua que estão apenas vivendo como se fossem zumbis, mortos-vivos? Não estão vivenciando. Então a gente precisa vivenciar, a gente precisa tentar eliminar as nossas sombras, tá certo? Os nossos conflitos internos. A gente tem que eliminar, mas para eliminar isso, a gente tem que voltar a 350 anos antes de Jesus e lá em Sócrates, que dizia, a chave da felicidade é, conhece a ti mesmo. Porque como é que nós vamos poder fazer uma reforma íntima? Como é que nós vamos poder tirar os espinhos que espetam os nossos pés, tá certo? Que nos incomodam, que nos tornam infelizes, se nós não nos conhecemos? Por isso, as pessoas têm as religiões como muleta, bota a culpa da felicidade no marido, ou no filho, ou no vizinho, quando ninguém é responsável nem pela nossa felicidade e nem pela nossa infelicidade. É um estado interno nosso. Ninguém é culpado disso. Então, a gente precisa fazer esse processo de autoconhecimento, ver quais são as nossas sombras e as nossas luzes, que todos nós temos, porque se nós não estivéssemos, nós não estávamos aqui. Então todos nós temos nossas sombras e nossas luzes, tá certo? As nossas fraquezas, as nossas limitações. Quem não tem limitação? Quem não tem? Não existe um ser humano na Terra que não tenha limitação, certo? Não tem limitação. Uns têm problema de vista, precisam usar óculos. Outros são muito bons em matemática, são péssimos em biologia. Outros são ótimos em biologia, mas não sabem nada de matemática, química piorou. Todos nós temos, não existe ser humano perfeito, não existe. Agora, precisamos ter a humildade para reconhecer as nossas fragilidades. Precisamos ter humildade e aí fazer esse processo. E agora que a gente está chegando no final do ano, é um período ótimo para que a gente faça. E assim, veja bem, você pega uma folha de papel em branco, bota aqui à sua esquerda, uma folha de papel em branco aqui à sua direita, e o lápis. Agora, para você, vai ter uma conversa com você mesmo. O que é o que eu tenho de positivo? Eu tenho paciência. Eu sou uma pessoa que eu tenho humildade. Eu sei reconhecer quando eu estou errado.
O que é que as pessoas acham que eu sou? E você começa a fazer esse questionamento com você mesmo, você vai colocando os pontos positivos, você bota à direita, os pontos negativos à esquerda. Certo? Então aí você não precisa fazer isso de uma vez. Não precisa fazer isso de uma vez. Você faz gradativamente. Vai colocando para que você se conheça. Você se conheça. E aí sim, vamos agora trabalhar para a gente eliminar os nossos pontos fracos, as nossas sombras. E aí vai começar o ano 2015. Então agora eu vou fazer um planejamento para 2015. O que é que eu quero atingir em 2015? Porque ninguém vira santo de uma hora para outra. A gente precisa trabalhar, porque as nossas más tendências estão no nosso subconsciente, que responde por 95%. 95% o nosso pensamento lógico, que fica no lóbulo frontal, é só 5%. As nossas mazelas estão aqui atrás, são 95% que vem desde a gestação. Veja que eu não disse fecundação. Porque o espermatozoide se encontra com o óvulo no terço superior da trompa de Falópio. Aqui está o ovário, aqui está a trompa de Falópio, aqui está o útero. Se encontra aqui e desce agora se dividindo e chega no útero na fase de blástulas, por várias divisões, e se fixa na parede do endométrio. Quando se fixa na parede do endométrio, começou a gestação. E aí começa o intercâmbio do corpo da mulher, da mãe, com o filho. Intercâmbio esse que vai de substâncias bioquímicas, oxigênio, açúcar, os neurotransmissores, tá certo? Como também dos pensamentos também que a criança vai receber. Então, se essa pessoa, se essa gestante está de um desajuste emocional, está com conflitos internos, desajuste emocional, em relacionamentos desarmônicos, ela vai passar tudo isso para a criança. Tudo isso para a criança. A criança vai receber isso. Existe um italiano que fez um filme, colocou uma microcâmera para verificar as reações do feto, numa discussão entre o casal, um agredindo o outro verbalmente, as contrações desse feto. Então a criança está recebendo tudo isso. Tudo isso. Você imagina o seguinte, se você tem um filho, aí a criança nasce, então até 6 meses vai formando, de 6 meses a 4 anos, 4 anos a 7. A partir dos 7 anos, aí sim, forma agora o seu raciocínio lógico. Mas até aí, quem está recebendo todas as informações é o subconsciente. Me diga uma coisa, como é que você pode, uma criança, por exemplo, que nasce e a mãe chega para ele e fala: eu não sei para que eu tive você é um inútil. Quando eu estava com a cabeça, quando eu tive você não vai dar para nada da vida. Isso fica no subconsciente da criança. Por mais que ele queira na vida vencer, o subconsciente puxa o tapete. O subconsciente puxa o tapete dele. Não vou tentar isso mais nada, mas puxa o tapete dele, não é? Então a gente precisa verificar isso. Por isso é muito importante esse amor. Seria muito bom que os pais soubessem disso, porque esse período de gravidez, a criança já está registrando tudo isso. E fica gravado no subconsciente. Tá certo? No subconsciente. Então, meus irmãos, isso é importante a gente ter essa percepção, para que a gente verifique e procure sempre mensagens de otimismo, posturas positivas diante da vida. Eu gosto muito da doutrina de Buda. E Buda conta a história dizendo que foi passando e tinha 3 homens trabalhando. E ele chegou para o primeiro e disse: o que é que o senhor está fazendo? O primeiro disse: eu estou aqui assentando tijolos. Eu sou pedreiro, estou assentando tijolos. Aí, mas o que? Ele disse: não, só estou mandando assentar tijolos. Chegou para o segundo e disse: o que é que o senhor está fazendo? Aí o outro: eu estou fazendo aqui uma parede, eu não sei se é para o muro, se é para uma casa, se é para o muro. Eu estou aqui levantando uma parede. Chegou para o terceiro e disse: o que é que o senhor está fazendo? Aí o terceiro disse: eu estou erguendo um templo. Certo? Erguendo um templo. Veja, os 3 estavam fazendo a mesma coisa. Um estava só, não sabia nem o que era, só estava sentando tijolo.
O outro disse que estava sentando de olho, mas não sabia o que era, mas estava levantando uma parede. Não sabia para quê. E o outro disse, eu estou erguendo um templo. Veja a postura. Então é essa postura positiva diante da vida que nós devemos ter. E aí vocês podem perguntar, e o subconsciente que é 95%? Tudo bem, é 95%, mas o nosso livre-arbítrio está nos 5%. Por isso é tão difícil a gente vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas, porque está nos 95%. Difícil a gente vencer os nossos vícios, as nossas mazelas, porque está nos 95%. Mas nos 5% está o livre-arbítrio. Eu posso. Então, é isso, meus irmãos, que eu queria colocar para os senhores dentro do tema conflitos internos, harmonia espiritual. Precisamos da harmonia espiritual para vencer os nossos conflitos eternos. Fique com Deus.